Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Nós vimos ontem ali no capítulo 1 que o apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha recebido a palavra, tinha palavras de conhecimento, não faltava nenhum dom para eles, mas eles tinham um problema sério que era a divisão. E aí ele começa a falar sobre a mensagem da cruz parecer uma loucura para o mundo, mas não para nós ela é o poder de Deus. E encoraja os irmãos através daquelas palavras para que eles fossem fortalecidos na sabedoria de Deus, porque sabemos que a sabedoria do mundo produz divisão, porque a sabedoria do mundo é invejosa, egoísta, como está escrito na carta de Tiago, é uma sabedoria demoníaca. Por isso que na continuidade da carta, aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala bastante, principalmente amanhã no capítulo 3, nós veremos que ele fala muito sobre não se deixar levar pela inveja, pela divisão, porque isso demonstra o quanto aqueles irmãos estavam vivendo de maneira carnal e mundana, mas que eles precisavam viver segundo a sabedoria de Deus, precisam se tornar loucos em relação à sabedoria do mundo para que então eles se tornem pessoas sábias. Isso nós veremos amanhã. Mas no capítulo de hoje, que é o capítulo 2, ele começa ali o capítulo falando sobre como ele foi pregar a mensagem, né? E ele diz que ele foi com fraqueza, com temor e com muito tremor para pregar a mensagem, e ele decidiu que ele não queria saber da sabedoria humana, mas ele queria falar realmente de Cristo, ele queria proclamar Cristo Jesus através da demonstração do poder do Espírito. Ele disse assim: a minha mensagem, no versículo 4, e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja que ele não queria simplesmente declarar ou proclamar palavras de sabedoria, mas ele queria demonstrar o poder de Deus. Então ele foi e pregou mesmo a mensagem com as manifestações. Nós sabemos que o apóstolo Paulo pregava e os sinais acompanhavam a pregação dele para comprovar que de fato aquela era a palavra de Deus. E é uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor, para que os sinais acompanhem a mensagem, porque quando a palavra de Deus é pregada, os sinais acontecem milagres, curas, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. E assim o apóstolo Paulo pregou ali para aquele povo, e ele disse que ele não quis falar da sabedoria humana, mas sim da sabedoria que vem de Deus. E ali no versículo 6 ele fala isso, ele diz: olha, nós falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era, não a sabedoria dos poderosos desta era, porque eles estão sendo reduzidos a nada. Mas nós falamos da sabedoria de Deus. É o mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O mistério que é a obra de Cristo Jesus, transmitida através do Evangelho. O mistério é que o ser humano estava morto, mas por causa da obra de Cristo Jesus, o ser humano foi vivificado. Esse é um mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto são as boas notícias de que em Cristo Jesus a justiça de Deus foi feita e o homem pode viver uma nova vida. O homem foi reconciliado com Deus
porque por causa do pecado original o homem foi separado de Deus, mas por causa da obra de Cristo Jesus, o homem foi reconciliado, aproximado de Deus. E esse é um mistério que estava oculto. E aí ali no versículo 9, esse eu quero ler com você os versículos 9 e 10, está escrito assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Muitas vezes esse versículo é utilizado, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas tem um complemento esse versículo, ele continua. E ali no versículo 10 ele diz: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Amados, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo de Deus nos revela as vontades de Deus. A vontade de Deus. Quando nós lemos a continuidade aqui dos versículos 11 até o final, ali até o versículo 16, quando encerra o capítulo 2, nós vemos que o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Pois quem que conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem? Da mesma forma, quem que conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus? E ali no versículo 12, olha que declaração extraordinária. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amados, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele que nos faz entender as coisas de Deus, é Ele que nos faz compreender a palavra de Deus, é Ele que nos faz compreender tudo o que nós recebemos em Cristo Jesus por meio da obra de Cristo Jesus. Tanto que ali no versículo 14 fala que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque eles são loucura e não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. E aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Por quê? Por meio do Espírito Santo. Mas ele mesmo não pode ser discernido por ninguém. Olha que extraordinário isso, amados. E ali no versículo 16, encerrando o capítulo, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque nós recebemos uma nova vida. Amados, é por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé. Sabe qual que é a guerra que nós vivemos? É a guerra da mente. A guerra da sabedoria do mundo contra a sabedoria de Deus. Sabe, amados, eu sempre falo, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. A mudança de natureza foi instantânea. Nós cremos em Cristo Jesus e a nossa natureza mudou. Não somos mais natureza corrupta, terrena. Somos natureza espiritual, santa. Foi instantâneo. O novo nascimento é algo que aconteceu quando nós cremos. Mas o colocar em prática a vida do novo nascimento é algo que é diário, é um processo. Diariamente somos transformados de glória em glória. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, fala que por meio de uma única obra o Senhor santificou. O Senhor aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. O que significa isso? Por meio de uma única obra o Senhor tornou perfeitos. Por quê? Porque nós recebemos uma natureza perfeita, amados. Recebemos uma natureza espiritual compatível com a natureza de Deus. Não somos mais escravos de uma natureza terrena corrompida pelo pecado original. Mas por que a palavra diz que ele tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados?
é o nosso processo de santificação, o processo de colocar em prática essa vida santa que o Senhor já conquistou para nós. É um caminhar de fé, dia após dia, nos alimentando com as verdades de Deus. A nossa maior guerra é na nossa mente, porque as estruturas mentais desse mundo aqui querem governar a nossa forma de agir, de pensar, de reagir. E nós precisamos nos render à sabedoria do Espírito. E olha que verdade gloriosa. Nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós, porque o Senhor nos deu uma nova natureza. E nós recebemos o Espírito de Deus. Para quê? Para que entendamos todas as coisas que Ele tem nos dado gratuitamente, por meio de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo é o nosso maior mestre, é o nosso maior condutor, é Ele que quer conduzir a nossa vida, é Ele que quer nos ajudar, nos ensinar todas as coisas. E aí nós precisamos nos render. Como que nós nos rendemos? Nos alimentando com a palavra, abrindo o nosso coração para as mudanças que o Senhor quer fazer em nós. Muitas vezes nós temos convicções fortes a respeito de alguns temas, de alguns assuntos, e o Senhor quer mudar a nossa forma de pensar. O Senhor quer mudar a nossa forma de agir. E nós precisamos nos sujeitar humildemente a essa transformação, a essa mudança. Mas olha quanta verdade gloriosa nós vimos aqui nesse capítulo 2. O Senhor nos deu do seu Espírito e o Espírito, ele nos revela todas as coisas que o Senhor tem para nós, toda a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos faz compreender essas verdades, o que nós estamos lendo aqui. Então que eu e você possamos nos render à sabedoria de Deus, ao poder de Deus, ao ensino do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. Pai, nos ajuda a vivermos pautados na tua sabedoria. Pai, que assim como o apóstolo Paulo falou, que ele decidiu abrir mão da sabedoria do mundo, mas fixar a pregação dele apenas em Cristo Jesus, no poder do Evangelho. Ele disse assim, que ele abriu mão de tudo, mas ficou com Cristo, decidiu não saber nada, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Pai, que nós possamos viver assim, porque é a obra de Cristo que nos salvou, é a obra de Cristo que é o seu poder para a nossa salvação, redenção, justificação. O que nós precisamos é da obra de Cristo, é da mensagem de Cristo Jesus, é do Evangelho sendo pregado, do Evangelho sendo vivido por nós, por meio do Teu Espírito que o Senhor depositou em nós. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Por favor, nós queremos que a nossa vida seja para a Sua glória. Nós abrimos mão das nossas próprias convicções, nós abrimos mão da sabedoria desse mundo e nós nos rendemos ao guiar do Teu Espírito, ao comandar do Teu Espírito, ao ensino que vem do Teu Espírito, da Tua palavra. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos que a nossa vida seja para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.